Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E você sabe dizer quais foram os motivos da divisão da monarquia lá em Israel? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bom, o segredo da unidade e da força nacional sempre esteve no vínculo da adoração ao Deus único. Só que Salomão não cumpriu. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então, Deus dividiu o reino, porque Salomão quebrou a sua aliança e desobedeceu aos mandamentos do Senhor. Esse foi o motivo principal da divisão do reino. Mas, fora isso, houve também má administração por parte do rei Salomão, principalmente pela imposição de trabalhos forçados a seu próprio povo. E à medida que a nação se afastava cada vez mais da lei e da adoração a Deus, a situação ficava cada vez pior. Na realidade, nunca foi fácil manter as 12 tribos unidas. Já lá atrás, lá na época do rei Davi, as 12 tribos já não eram muito unidas não. Vamos ver. Reinado de Davi. Isbosete era o filho mais novo do rei Saul. Durante 7 anos, depois da morte de Saul, na batalha do Monte Gilboa, as 10 tribos do norte haviam permanecido leais a Isbosete, o filho de Saul. E isso aconteceu mesmo depois que Judá tinha Davi como rei. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. Então, a gente vê aqui que a nação já não era tão unida no início do reinado de Davi. Foi somente depois da morte de Isbosete e também da morte de Abner, que era o comandante do exército de Saul, que as 10 tribos do norte resolveram submeter-se ao governo de Davi. Mas essa lealdade do povo mostrou-se muito frágil durante a rebelião de Absalão contra seu pai, o rei Davi. Absalão foi o 3º filho de Davi e se tornou inimigo do seu próprio pai. Ele foi morto por Joabe, o comandante do exército de Davi. Então, após a derrota e morte de Absalão, uma outra disputa começou entre os homens de Judá e os homens de Israel, cujas tropas haviam acompanhado Davi de volta, atravessando o rio Jordão. E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, fizestes pouco a conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Então, o ressentimento dessas tribos preparou o caminho para uma breve, mas fracassada rebelião. Essa rebelião foi comandada por Seba. Então, se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, e disse:
Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. O reinado de Salomão. À primeira vista, a gente acha que o reinado de Salomão foi 1001 maravilha. Só que não. Dominar uma imensidão de terra tem um custo muito alto. Os impostos cobrados para custear seus projetos de construções e também para manter a sua corte luxuosa eram muito altos. Olha só como a Bíblia, na linguagem de hoje, relata sobre a alimentação da corte do rei Salomão. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, cabritos do monte e aves domésticas. Então, muitos viram em Jeroboão um defensor e um porta-voz. Mas, quem era Jeroboão? E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Então, Jeroboão era um oficial no governo de Salomão. Ele trabalhava no departamento de obras públicas, mas depois o profeta Aías profetiza que ele era o escolhido do Senhor para governar as 10 tribos do norte. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. É óbvio que Salomão não ficou contente em saber que tinha um rival em seu próprio reino. Então, Jeroboão fugiu para o Egito e ali tornou-se um protegido do faraó Sisaque. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Então, depois da morte do rei Salomão, o seu filho Roboão reinou sobre a nação. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Porém, quando lhe pediram a Roboão que diminuísse os impostos da nação, olha só o que ele respondeu: se meu pai vos castigou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, como é que umas palavras dessas agradaria seus súditos? Então, quando Roboão se negou mais uma vez a atender às exigências do seu povo, as 10 tribos do norte se apoiaram em quem? Se apoiaram em Jeroboão e deram para sempre as costas para Roboão e a casa de Davi. Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. As palavras das 10 tribos do norte de Israel sinalizaram um acontecimento muito importante do Antigo Testamento: a divisão do reino.
em 930 depois de Cristo. E sobre quem você quer que eu fale no próximo vídeo? Comente #Roboão para eu saber que você quer um estudo sobre o reinado de Roboão, filho de Salomão. Ou então, comente #Jeroboão para que eu saiba que você quer um estudo bíblico sobre o reinado de Jeroboão. Por hoje é só. Até mais.